Olá, seja muito bem-vindo. Hoje entramos em um capítulo que parece óbvio, mas carrega um atraso difícil de explicar. Da Apolo a Artemis, a pergunta surge quase naturalmente. Por que a humanidade demorou tanto a voltar à Lua e como a nova missão da NASA pretende finalmente mudar esse cenário, depois de termos acreditado que aquele passo encerrava a história lunar? Enquanto a Lua permanecia como testemunha muda, a Terra avançava em tecnologia, comunicação e ciência, mas evitava repetir aquele caminho. O que faltou para transformar uma conquista histórica em presença contínua fora do nosso planeta? Essa jornada percorre o fim das missões Apolo, as limitações políticas e técnicas que se acumularam, o surgimento de novas ambições científicas e avança até o desenho atual do retorno, conectando foguetes, estações em órbita lunar e o caminho que aponta além da Lua. Mas antes de continuarmos, preciso da sua ajuda. Se puder, deixa o seu like agora, se inscreva para não perder mais vídeos e compartilhe esta história. O que é rápido para você, ajuda imensamente o universo para o sono a continuar existindo. Agora relaxe, feche os seus olhos e deixa a ciência te guiar. Para darmos o primeiro passo nesta jornada de descobrimento e compreensão, precisamos retornar a um momento específico da nossa história, que ficou gravado no tempo como um ponto de interrogação silencioso. Imagine que estamos em dezembro de 1972. O mundo respirava o auge de uma era de conquistas que pareciam não ter limites. Naquele instante, a missão Apollo 10 e 7 representava o ápice do esforço humano, o fechamento de um ciclo que muitos acreditavam ser apenas o prefácio de uma presença constante além da nossa atmosfera. Eugene Cernan e Harrison Schmitt foram os últimos a sentir a textura do regolito lunar sob seus pés, deixando para trás marcas que, na ausência de vento, permanecem lá até hoje, como monumentos invisíveis ao nosso antigo desejo de exploração. Você conseguiria imaginar o sentimento daqueles exploradores ao olharem para o horizonte cinzento e sem vida, sabendo que eram os últimos representantes de uma linhagem de 12 seres humanos que tiveram o privilégio de caminhar em outro mundo? Naquele momento, enquanto o módulo de comando se preparava para a viagem de volta, não havia o peso de uma despedida definitiva, mas sim a sensação de dever cumprido e a certeza de que o caminho estava aberto. No entanto, o que se seguiu foi um silêncio que durou mais de 5 décadas, um hiato que transformou a Lua de um destino próximo em uma memória distante e quase mítica para as gerações que vieram depois. Aquele cenário inicial era composto por uma mistura de triunfo tecnológico e uma exaustão econômica que começava a dar seus primeiros sinais. O programa Apollo, embora vitorioso em sua essência de superar fronteiras, carregava consigo um custo de manutenção que desafiava a realidade financeira da época. Cada lançamento era um investimento monumental de recursos e de energia intelectual de milhares de pessoas, e a motivação que impulsionava esses esforços estava profundamente ligada ao contexto da Guerra Fria. Quando a disputa por prestígio tecnológico entre as grandes potências atingiu seu ponto de saturação e os objetivos geopolíticos foram alcançados, o interesse político que alimentava as chamas dos foguetes começou a oscilar drasticamente. É fascinante e, ao mesmo tempo, melancólico entender como o progresso humano muitas vezes depende de fatores que fogem à pura curiosidade científica ou ao desejo intrínseco de expansão. A Lua, com suas crateras milenares e planícies de lava resfriada, não mudou nada nesses 50 anos, mas a nossa disposição de alcançá-la e o suporte estrutural para tal empreitada sofreram uma transformação profunda e paralisante. Naquele período de transição, a ciência já havia coletado centenas de quilogramas de amostras lunares. Rochas que contavam a história da formação do Sistema Solar foram trazidas para laboratórios na Terra e analisadas com o que havia de mais moderno na época. Para muitos tomadores de decisão e gestores públicos, parecia que já tínhamos aprendido o suficiente para aquele momento histórico, que a Lua era apenas um deserto estéril de poeira e rocha que não oferecia benefícios imediatos que justificassem os riscos contínuos e os gastos exorbitantes. Você conseguiria imaginar a frustração dos pesquisadores que viam o potencial de exploração científica
ser reduzido a planilhas de gastos e debates burocráticos em salas fechadas. Onde antes havia o sonho vibrante de bases permanentes e postos avançados de observação, passou a existir apenas o foco na órbita baixa da Terra, um espaço mais seguro e economicamente gerenciável. O fim da era Apollo não foi apenas o encerramento de um programa de voos espaciais. Foi uma mudança de paradigma na forma como a humanidade percebia o seu lugar no cosmos e suas prioridades imediatas. Passamos de exploradores de fronteiras distantes a gestores de tecnologias orbitais. O foco mudou para a criação de sistemas que pudessem levar satélites de comunicação, sistemas de posicionamento global e instrumentos de observação terrestre ao espaço próximo. Foi o nascimento da era dos ônibus espaciais, onde a eficiência logística e a reutilização se tornaram as palavras de ordem para a manutenção da nossa vida digital e conectada aqui embaixo. Mas enquanto construíamos essa infraestrutura complexa em volta do nosso próprio planeta, a Lua continuava lá, brilhando todas as noites no céu noturno, como um lembrete constante de que nossa espécie já havia sido capaz de ir muito mais longe. Essa origem do nosso afastamento é complexa e cheia de camadas que vão além da superfície financeira. Não foi apenas uma questão de falta de dinheiro, mas uma ausência de um objetivo claro de longo prazo que fosse verdadeiramente sustentável. As missões Apollo eram, em sua essência, jornadas de impacto e reconhecimento. Elas permaneciam por algumas dezenas de horas e voltavam rapidamente para garantir a segurança dos tripulantes. Não havia, na época, uma infraestrutura de suporte à vida que permitisse estadias prolongadas, nem tecnologias que possibilitassem o uso dos recursos locais, como o gelo que hoje sabemos existir nas sombras permanentes. O cenário inicial da exploração lunar foi marcado pela pressa e pelo desejo de superação imediata, e quando esse objetivo foi atingido perante os olhos do mundo, o fôlego político para se tornar um residente permanente no espaço se esgotou. Sentir o peso desse hiato é fundamental para entendermos por que o programa atual é tão diferente em sua concepção. Estamos agora tentando corrigir o que faltou no passado, a permanência e a sustentabilidade. O silêncio que reinou no Polo Sul lunar e nas vastas planícies do Mar da Tranquilidade durante todos esses anos não foi um sinal de fracasso total, mas um período de amadurecimento tecnológico e filosófico necessário. A tecnologia precisava avançar de forma que o retorno não fosse apenas uma repetição de 1969, mas algo novo, robusto, seguro e, acima de tudo, contínuo. A complexidade de pousar em outro mundo exige uma infraestrutura que a humanidade levou décadas para desenvolver com maturidade. Nesta introdução ao nosso entendimento profundo sobre o tema, devemos considerar que o cenário onde tudo começa é um palco vasto e vazio, esperando pacientemente pelo retorno dos seres humanos. A poeira lunar, fina como talco e cortante como vidro, permaneceu intocada por gerações que nasceram e cresceram ouvindo histórias sobre pioneiros que caminharam naqueles mares de pedra. Para muitos desses novos habitantes da Terra, a Lua tornou-se algo quase ficcional, um lugar onde estivemos uma vez em um passado glorioso, mas que parecia inalcançável no presente tecnológico. Essa desconexão entre o que fomos capazes de fazer e o que fazíamos no dia a dia gerou um vácuo de ambição que só agora começa a ser preenchido. É essencial percebermos que a origem dessa demora também está ligada ao gerenciamento de risco. Pousar em outro corpo celeste é sem dúvida uma das tarefas mais difíceis e perigosas que a engenharia humana já enfrentou. Cada descida do módulo lunar era um exercício de precisão absoluta e nervos de aço, onde qualquer falha mínima resultaria em uma tragédia irreparável. Após o sucesso da Apollo 10 e 7, a sensação de que estávamos operando no limite da segurança começou a pesar sobre os responsáveis. O hiato serviu para que pudéssemos desenvolver sistemas de computação, navegação autônoma e materiais compostos que tornassem a jornada não apenas possível, mas significativamente mais resiliente. Onde tudo começou, naquelas décadas de 1960 e 70, o motor principal era a competição global. Hoje, onde tudo recomeça, o motor é a necessidade de expandir nossa civilização
para além de um único planeta. A jornada que estamos prestes a percorrer detalhadamente nos mostrará como saímos desse estado de inércia para um planejamento meticuloso de habitação e exploração científica. A Lua não é mais o fim da linha ou um troféu a ser conquistado, mas o ponto de partida necessário para saltos maiores. Ao sentirmos a calma deste relato, podemos entender que o tempo de espera, embora longo para uma vida humana, foi o solo onde as sementes da exploração sustentável foram plantadas com paciência. A transição do passado para o presente exige que entendamos as limitações técnicas que possuíamos naquelas primeiras missões. Os sistemas que levaram os primeiros exploradores à Lua tinham menos capacidade de processamento do que as ferramentas mais simples que usamos hoje em nossas casas. Tudo era feito com base em cálculos manuais, redundâncias mecânicas e uma bravura imensa. O cenário inicial era de um pioneirismo extremo, comparável aos navegadores que cruzavam oceanos sem mapas precisos. Agora, o cenário é de alta fidelidade, com sensores laser, mapeamento tridimensional e propulsão de última geração. O início da história da nossa ausência é, na verdade, a história da nossa preparação silenciosa para um retorno que não aceita mais a partida definitiva. Portanto, ao fecharmos este primeiro entendimento sobre as origens e o cenário inicial do tema, guarde consigo a imagem de uma lua que nos observou durante todo esse tempo. Ela viu a humanidade se distrair com conflitos, desafios internos e revoluções digitais, mas nunca deixou de ser o nosso vizinho mais próximo e o nosso maior desafio. O hiato de 50 anos foi o tempo que levamos para entender que não queríamos apenas visitar a Lua para tirar fotos e coletar pedras. Entendemos que precisamos integrar esse solo ao nosso horizonte de existência. O programa atual é o resultado desse amadurecimento. Uma resposta clara a todas as perguntas que ficaram suspensas no vácuo espacial desde que a última escotilha foi fechada. Estamos agora prontos para entender como essa história se desdobra na realidade prática e nos desafios monumentais que nos aguardam nesta nova era da exploração espacial humana. Você conseguiria imaginar como será a sensação de um ser humano ao tocar novamente o solo lunar após tanto tempo, sentindo a gravidade reduzida e observando a Terra como um pequeno mármore azul no horizonte? Esse é o futuro que começa a ser escrito agora, fundamentado em tudo o que aprendemos e, principalmente, no reconhecimento de que nossa jornada está apenas começando. A história da nossa espécie no cosmos é uma narrativa de persistência, de pausas que ensinam e de um retorno que busca a presença definitiva entre os astros, transformando o impossível em rotina. Para compreendermos como essa história se manifesta no nosso dia a dia, precisamos primeiro ajustar a nossa percepção sobre o que significa viver em uma era de transição entre o que já fomos capazes de realizar e o que estamos prestes a retomar. Você não acreditaria se parasse para refletir sobre como a ausência de missões lunares moldou a nossa própria rotina tecnológica e o modo como percebemos o tempo. Durante essas mais de 5 décadas, a vivência do tema lunar foi, para a maioria de nós, algo puramente teórico, um conceito guardado em livros de história ou em documentários antigos. No entanto, a rotina da exploração espacial nunca parou. Ela apenas mudou de endereço, descendo da órbita lunar para a órbita baixa da Terra, onde passamos a conviver com a Estação Espacial Internacional. Essa mudança de foco criou uma vivência cotidiana, onde o espaço se tornou uma ferramenta de serviço. Satélites de posicionamento global que guiam nossos passos pelas ruas, previsões meteorológicas que decidem nossas roupas e conexões de internet que cruzam oceanos em milissegundos. Toda essa infraestrutura moderna é, em essência, o amadurecimento técnico de uma rotina que começou com o desejo de alcançar a Lua. Agora, imagine como será a rotina dos 4 exploradores que farão parte da missão Artemis II, prevista para o ano de 2026. Eles não estarão apenas visitando um lugar. Eles estarão testando a viabilidade da vida humana em um ambiente de isolamento extremo durante uma jornada de 10 dias. Você conseguiria imaginar a vivência dentro da cápsula Orion? O espaço é milimetricamente planejado, onde cada centímetro cúbico possui uma função vital.
A rotina desses indivíduos será marcada pelo som constante dos sistemas de suporte à vida. Um zumbido rítmico que garante que a mistura de oxigênio e nitrogênio seja perfeita para a respiração. Não haverá distinção entre dia e noite como conhecemos aqui, com o sol nascendo e se pondo a cada 24 horas. No espaço profundo, a percepção do tempo é ditada pelo cronômetro da missão e pelas tarefas rigorosas de monitoramento de sistemas. Eles sentirão a pressão constante de saber que estão a centenas de milhares de quilômetros de qualquer auxílio imediato, vivendo uma realidade onde a precisão é a única garantia de segurança. Essa vivência do tema também se manifesta na forma como a tecnologia de ponta, desenvolvida para essas missões, acaba se infiltrando silenciosamente nas nossas casas. Quando falamos do foguete Sistema de Lançamento Espacial, o poderoso SLS, estamos falando de uma engenharia que exige materiais capazes de suportar temperaturas e pressões inimagináveis. A pesquisa por esses materiais gera inovações em isolamento térmico, em sistemas de filtragem de água e em eficiência energética que, anos depois, tornam-se padrões na nossa vida civil. Você conseguiria imaginar que o filtro que purifica a água que você bebe ou o sensor que melhora a câmera do seu telefone podem ter raízes em problemas resolvidos para que um ser humano pudesse sobreviver no vácuo espacial? A rotina da exploração espacial é, na verdade, um motor invisível que empurra os limites da nossa própria rotina terrestre. Ao pensarmos na vivência da missão Artemis 3, que pretende realizar o pouso no Polo Sul lunar entre 2027 e 2028, entramos em um novo patamar de cotidiano extraterrestre. Diferente das missões de antigamente, que eram rápidas e focadas em sobrevivência imediata, a nova rotina busca a permanência. Você conseguiria imaginar a vida dentro de um módulo de pouso como a Starship da SpaceX? Seria uma vivência de exploração contínua, onde os exploradores passariam dias ou semanas realizando experimentos científicos, analisando a geologia local e buscando depósitos de gelo nas crateras que nunca recebem a luz do Sol. Essa busca por recursos locais é o que transformará a exploração espacial de uma visita cara em uma rotina sustentável. O gelo lunar não é apenas água, ele é a matéria-prima para oxigênio e para combustível de foguete. Aprender a extrair e processar esses elementos será a rotina de trabalho dos futuros habitantes da Lua. A vivência do tema também passa pela construção da Gateway, a estação espacial que orbitará a Lua. Imagine uma estrutura metálica flutuando no vazio, servindo como uma casa temporária e um porto de transferência para quem deseja descer à superfície. A rotina nessa estação será muito parecida com a que conhecemos na estação espacial atual, mas com um nível de radiação e isolamento muito maior. Os ocupantes sentirão a imensidão do cosmos de uma forma muito mais direta, sem a proteção total do campo magnético da Terra. Seria uma vida de manutenção constante, exercícios físicos rigorosos para evitar a perda de massa óssea na baixa gravidade e comunicações com um leve atraso, lembrando a todos que a distância é real e monumental. Você ficaria incrédulo se soubesse o quanto a nossa paciência coletiva foi testada durante esse hiato de mais de 50 anos. A rotina da sociedade mudou. Passamos da era analógica para a era da inteligência artificial. E agora estamos tentando alinhar essa tecnologia moderna com os desafios físicos do espaço. A demora em voltar não foi um período de estagnação, mas um tempo de preparação invisível. A vivência atual é de expectativa. Cada teste de motor do foguete Sistema de Lançamento Espacial, cada simulação da cápsula Orion, é um passo em direção a um novo cotidiano, onde ver seres humanos trabalhando em outro mundo não será mais um evento único por década, mas uma parte normal da nossa expansão como civilização. Sinta agora a importância dessa transição. Saímos de uma rotina de exploração baseada na competição para uma rotina baseada na infraestrutura. O programa atual não quer apenas plantar uma bandeira, ele quer construir estradas, laboratórios e sistemas de energia. A vivência do tema se torna, então, uma questão de logística e engenharia de longo prazo. Como transportamos comida para um lugar onde nada cresce?
Como protegemos equipamentos eletrônicos de poeira lunar que é eletricamente carregada e extremamente abrasiva? Essas perguntas não são mais teóricas. Elas fazem parte da rotina de trabalho de milhares de engenheiros e cientistas ao redor do mundo neste exato momento. Ao percorrermos mentalmente esse novo cenário, percebemos que a nossa própria percepção de futuro está mudando. Antes, o futuro era algo que víamos apenas em filmes de ficção. Hoje, o futuro é uma data marcada no calendário da Agência Espacial. A rotina da humanidade está se preparando para se tornar multiplanetária. Você conseguiria imaginar o impacto psicológico de saber que, enquanto você dorme, existem seres humanos vivendo e trabalhando em uma base lunar, observando a Terra como um pequeno globo azul suspenso no céu negro? Essa nova vivência mudará a nossa filosofia, a nossa arte e o modo como cuidamos do nosso próprio planeta, ao percebermos o quanto ele é precioso e único. Portanto, a rotina e a vivência do tema lunar hoje são marcadas pela integração. A Lua está deixando de ser um objeto de observação para se tornar um lugar de atuação. O atraso que tanto nos incomoda foi o preço que pagamos para que este retorno fosse definitivo. Cada detalhe da missão Artemis II, desde o treinamento dos astronautas em centrífugas e tanques de água, até os cálculos complexos de reentrada na atmosfera terrestre a mais de 40 mil quilômetros por hora, compõem a nova rotina da nossa espécie. Estamos vivendo o momento em que a ficção se transforma em cronograma técnico, e essa é uma das experiências mais fascinantes que poderíamos ter como observadores deste século XXI. Para entendermos os mecanismos profundos que nos mantiveram longe da superfície lunar por tanto tempo, precisamos mergulhar nos bastidores das decisões que mudaram o curso da exploração espacial. Após o encerramento do programa que nos levou à Lua, em 1972, a Agência Espacial Norte-Americana enfrentou um dilema existencial e estratégico que moldaria as 5 décadas seguintes. Você conseguiria imaginar o peso de uma decisão que redireciona o esforço de uma nação inteira para fora de um destino já conquistado? A mecânica desse desvio não foi apenas financeira, mas uma escolha consciente de priorizar a infraestrutura da órbita baixa da Terra em detrimento do espaço profundo. O primeiro grande mecanismo dessa mudança foi a criação e a implementação do programa dos ônibus espaciais. Essa tecnologia foi concebida com a promessa de transformar o acesso ao espaço em algo rotineiro, barato e frequente. A ideia era criar um veículo que pudesse subir e descer como um avião, permitindo a construção de algo ainda maior no futuro. No entanto, o custo econômico para manter essa frota era monumental, consumindo recursos que anteriormente eram destinados à expansão lunar. Esse redirecionamento de foco criou uma espécie de prisão dourada na órbita baixa. O ônibus espacial era uma obra-prima da engenharia, mas ele possuía uma limitação fundamental. Ele não foi projetado para sair das vizinhanças da Terra. Ele operava em uma zona de segurança, centenas de quilômetros acima de nossas cabeças, mas ainda sob a proteção do campo magnético do nosso planeta. Você conseguiria imaginar a complexidade de manter uma máquina tão sofisticada apenas para realizar entregas e reparos orbitais, enquanto o sonho da Lua ficava guardado em gavetas de projetos arquivados? Esse mecanismo de foco na órbita baixa serviu para consolidar a nossa presença tecnológica no espaço próximo, mas ao custo de paralisar o desenvolvimento de foguetes capazes de romper a gravidade terrestre com a força necessária para alcançar outros mundos. A ciência, naquela época, passou a priorizar o que poderíamos aprender sobre a vida em microgravidade e a observação do nosso próprio planeta, deixando de lado o mistério das crateras lunares que já havíamos começado a desvendar. Outro elemento profundo dessa estratégia foi a construção da Estação Espacial Internacional. Este projeto, uma das maiores colaborações técnicas da história da nossa espécie, tornou-se o destino principal de todos os recursos e atenções durante décadas. A estratégia era clara. Antes de podermos viver na Lua, precisávamos aprender a viver no espaço. A estação serviu como um laboratório contínuo, onde pudemos entender como o corpo humano reage à ausência prolongada de peso,
como os sistemas de suporte à vida se comportam ao longo de anos e como as máquinas podem ser consertadas no vácuo. No entanto, a complexidade técnica e o risco envolvidos em manter um laboratório habitado permanentemente na órbita baixa exigiram um compromisso financeiro e político que não deixava margem para novas missões lunares. Você não acreditaria na quantidade de energia intelectual necessária para manter essa estação funcionando sem interrupções desde o ano 2000. Foi um período de preparação silenciosa e necessária, mas que reforçou o hiato que estamos discutindo hoje. A falta de um objetivo imediato e urgente também foi um mecanismo invisível que retardou o nosso retorno. Após o fim da corrida espacial entre as superpotências, o senso de urgência que impulsionava a era anterior desapareceu. Sem a pressão de uma competição global e com os cofres públicos voltados para outras necessidades internas e conflitos terrestres, a exploração do espaço profundo deixou de ser uma prioridade estratégica. A ciência já havia coletado dados suficientes para ocupar pesquisadores por gerações, e o argumento de que a Lua era um lugar difícil e perigoso de se pousar ganhou força nos bastidores das decisões governamentais. Pousar na Lua exige um nível de precisão e segurança que a tecnologia dos anos 80 e 90 ainda estava amadurecendo para garantir de forma sustentável e repetível. Durante esse tempo, os segredos de como construir foguetes gigantescos começaram a ser perdidos ou esquecidos, à medida que a geração de engenheiros que construiu o Saturno V se aposentava. Esse é um detalhe menos óbvio, mas crucial: a perda da memória institucional. Reconstruir a capacidade de ir à Lua não é como seguir uma receita de bolo antiga. Exige a criação de novas cadeias de suprimentos, novos materiais e a revalidação de cada parafuso e sensor sob condições extremas. O mecanismo de retorno que vemos agora com o sistema de lançamento espacial é, na verdade, um esforço de engenharia reversa e inovação simultânea para recuperar o que deixamos para trás. A jornada que agora retomamos com o programa atual utiliza os mecanismos que amadureceram nessas décadas de órbita baixa. A tecnologia de ponta, as parcerias com o setor comercial e o uso de trajes espaciais modernos são os frutos desse longo período de espera. Aprendemos que a exploração não pode ser apenas um evento político, mas deve ser uma estratégia científica e econômica integrada. O desvio histórico para a órbita baixa nos deu a base de dados sobre a saúde humana no espaço que hoje nos permite planejar viagens de longa duração com segurança. Sem os anos passados na Estação Espacial Internacional, não teríamos a confiança necessária para enviar exploradores de volta à Lua para estadias prolongadas. Você conseguiria imaginar a sensação de estar em uma sala de controle, percebendo que os mesmos sistemas que hoje operam na estação orbital serão a base para as futuras habitações no Polo Sul lunar? Esse é o mecanismo da evolução técnica. Nada se perde, tudo se transforma em um degrau para o próximo passo. O hiato, embora frustrante para a nossa curiosidade, foi o tempo que a humanidade levou para converter um ato de bravura heróica em um plano de colonização e pesquisa sistemática. Estamos agora saindo da fase de testes em órbita terrestre para o grande teste final no solo lunar. Sinta agora a importância de cada década que passamos longe. Elas foram necessárias para que pudéssemos desenvolver a computação que hoje guia a cápsula Orion com uma precisão que os pioneiros da década de 60 sequer poderiam imaginar. Os mecanismos de navegação atual dependem de satélites e sensores que foram aperfeiçoados enquanto o foco estava voltado para a nossa própria atmosfera. O retorno à Lua não é apenas uma volta ao passado, mas o início de uma nova mecânica de exploração onde a tecnologia e a sustentabilidade caminham juntas. Ao fecharmos este entendimento sobre os mecanismos do desvio histórico, percebemos que o caminho para as estrelas nunca é uma linha reta. Ele é feito de avanços, pausas estratégicas e mudanças de curso, que, embora pareçam atrasos, são, na verdade, o fortalecimento da nossa base técnica. O hiato de 50 anos foi o preço que pagamos para que, ao voltarmos agora, possamos finalmente ficar. A estrutura que estamos construindo não é para uma visita.
mas para uma presença que aponta de forma definitiva para o horizonte de Marte e além. Para avançarmos ainda mais fundo no coração desta jornada, precisamos falar sobre aquilo que permaneceu oculto, aguardando pacientemente sob o manto de poeira cinzenta da Lua. Você conseguiria imaginar que, mesmo após mais de 5 décadas de aparente silêncio, o nosso satélite natural continuou revelando segredos para os cientistas aqui na Terra? Um dos mistérios mais fascinantes e menos comentados pelo público geral reside nas amostras de solo e rocha trazidas pelas missões Apollo na década de 70. Naquela época, a Agência Espacial Norte-Americana tomou uma decisão estratégica e visionária: selar hermeticamente parte daquelas amostras para que só fossem abertas quando a tecnologia de análise terrestre fosse infinitamente superior. Esses tubos de vácuo permaneceram intocados em cofres de alta segurança por quase meio século, como cápsulas do tempo guardando segredos químicos que as ferramentas de 1972 jamais conseguiriam decifrar. Recentemente, ao abrirmos alguns desses recipientes, descobrimos dados sobre a presença de gases e compostos voláteis que mudaram completamente o que pensávamos saber sobre a formação lunar. O segredo não estava apenas no que trouxemos, mas no tempo que esperamos para olhar através das lentes da tecnologia moderna. Você não acreditaria se eu dissesse que a maior descoberta deste hiato não veio de uma nova viagem, mas da análise de dados antigos cruzados com observações de sondas orbitais que nunca deixaram de vigiar a Lua. O maior mistério resolvido foi a confirmação da existência de gelo de água nas regiões de sombra permanente, localizadas principalmente nas crateras profundas dos polos lunares. Durante séculos, acreditamos que a Lua era um deserto absoluto, seco e estéril, castigado por uma radiação solar impiedosa. No entanto, o mistério se desfez quando descobrimos que existem lugares no Polo Sul onde a luz do Sol não toca o fundo das crateras há bilhões de anos. Nesses recônditos de escuridão eterna, a temperatura cai para níveis inimagináveis, agindo como um congelador cósmico que preservou moléculas de água que podem ter chegado lá através do impacto de cometas no início do Sistema Solar. Essa descoberta muda tudo, pois transforma a Lua de um destino de passagem em um reservatório de recursos vitais para a sobrevivência humana a longo prazo. Mas por que o Polo Sul lunar é cercado de tanto mistério e interesse agora? A resposta reside em uma combinação única de luz e sombra. Enquanto o fundo das crateras guarda o gelo no escuro, as bordas dessas mesmas crateras recebem luz solar quase constante devido à inclinação do eixo lunar. Esses pontos são conhecidos como picos de luz eterna. Você conseguiria imaginar um lugar onde o Sol nunca se põe completamente, fornecendo uma fonte inesgotável de energia solar, enquanto a poucos quilômetros de distância, no fundo de um abismo escuro, reside a água necessária para a vida e para a produção de combustível? Esse contraste é o segredo geográfico que torna a missão Artemis 3 tão focada nessa região específica. É um cenário de extremos que a humanidade nunca explorou de perto, e cada metro percorrido naquele solo será uma descoberta sobre como a matéria se comporta em condições de frio tão intenso. Outro segredo técnico que poucos conhecem é a complexidade extrema de navegar e pousar nessas áreas. Naquelas sombras profundas, os sensores de pouso tradicionais podem ser enganados pela falta de contraste visual. É um mistério mecânico que exigiu o desenvolvimento de novas tecnologias de detecção e telemetria por laser, capazes de mapear o terreno em tempo real com precisão de centímetros, mesmo na ausência total de luz. A descoberta de como operar em ambientes de luz rasante, onde as sombras são longas e distorcem a percepção de crateras e pedregulhos, é um dos pilares que garantirá a segurança dos futuros exploradores. Você conseguiria imaginar a tensão de um sistema autônomo tentando distinguir entre uma sombra inofensiva e um buraco profundo durante os segundos finais de um pouso monumental? Esse é o nível de detalhamento técnico que estamos alcançando agora. Além dos segredos físicos, existem os mistérios da poeira lunar, o regolito. Durante as missões antigas, descobrimos que essa poeira não é como a areia da praia,
arredondada pela erosão da água e do vento. Na Lua, a poeira é composta por fragmentos de vidro e rocha afiados, que nunca foram desgastados. Ela se agarra aos trajes, corrói as vedações e pode ser perigosa se inalada. O segredo para uma permanência duradoura reside em como neutralizar essa poeira eletricamente carregada. As novas descobertas em ciência de materiais permitiram criar tecidos para trajes espaciais, que utilizam campos elétricos para repelir a poeira antes mesmo que ela encoste na superfície. É uma solução elegante para um dos maiores mistérios de manutenção que enfrentamos no passado. A jornada de retorno também guarda segredos sobre a nossa própria biologia. Durante os anos passados na Estação Espacial Orbital, descobrimos mistérios sobre como a radiação cósmica afeta o DNA humano fora da proteção da atmosfera terrestre. No entanto, o espaço profundo onde a cápsula Orion navegará oferece um nível de radiação muito mais severo do que o experimentado na órbita baixa da Terra. O segredo da proteção reside em novos escudos de radiação e no monitoramento constante do clima espacial, especificamente das tempestades solares. Cada dado coletado será uma descoberta vital para protegermos os exploradores, não apenas na Lua, mas em futuras viagens a Marte. Você ficaria incrédulo ao saber que ainda existem mistérios sobre o núcleo da Lua. Por muito tempo, acreditou-se que o interior lunar estava morto e frio. Mas novas análises sismológicas sugerem que ainda pode haver uma atividade residual, pequenos tremores lunares causados pela atração gravitacional da Terra. Entender esses mecanismos é crucial para sabermos onde construir bases permanentes que não sofram com a instabilidade do solo. A missão Artemis não é apenas sobre o que está na superfície, mas sobre desvendar os segredos profundos que a Lua guarda em suas camadas internas, contando a história de como ela se separou da Terra há bilhões de anos. O papel das parcerias comerciais, como o módulo de pouso Starship da empresa SpaceX, também envolve segredos de engenharia de proporções gigantescas. A capacidade de levar toneladas de carga para a superfície lunar em um único voo é uma descoberta logística que rompe com tudo o que fizemos no século passado. O segredo da Starship reside na sua capacidade de reentrada e reutilização, algo que parecia impossível para uma nave daquela escala. Estamos aprendendo que a nova era da exploração espacial depende de mecanismos que misturam a robustez do setor público com a agilidade e a inovação disruptiva do setor privado. Sinta agora o fascínio de perceber que cada resposta que encontramos gera novas perguntas. O mistério da origem da água na Lua nos leva a questionar se outros corpos celestes no Sistema Solar também possuem depósitos semelhantes ocultos em suas sombras. As descobertas que faremos no Polo Sul lunar serão a chave para destrancar os portões do Sistema Solar profundo. Não estamos apenas voltando para um lugar conhecido. Estamos indo para um lugar que, apesar de estar no nosso céu todas as noites, ainda é um dos territórios mais misteriosos e inexplorados que a nossa espécie já ousou cobiçar. Ao percorrermos esses segredos, entendemos que o hiato de mais de 50 anos foi, na verdade, um período de incubação para estas descobertas. Precisávamos que a nossa ciência amadurecesse para que pudéssemos fazer as perguntas certas. A Lua não é mais um mistério romântico e distante, mas uma realidade científica complexa e rica em oportunidades. Cada grão de poeira analisado e cada sombra mapeada nos aproxima de um entendimento que mudará a nossa posição no cosmos para sempre. A descoberta mais importante que faremos, talvez, seja a de que somos capazes de superar os limites do nosso próprio conhecimento para habitar o desconhecido. Para compreendermos a magnitude do que estamos vivendo, precisamos olhar para as conexões invisíveis que unem o solo lunar ao nosso cotidiano e ao futuro da nossa espécie. A jornada da Apollo a Artemis não é apenas um deslocamento físico de máquinas e seres humanos através do vácuo. É um mecanismo de impacto que reverbera em todas as áreas do conhecimento humano. Você conseguiria imaginar como a tecnologia necessária para sustentar a vida em um ambiente onde a temperatura oscila entre o calor escaldante e o frio absoluto pode mudar a forma como construímos nossas casas aqui na Terra?
As conexões começam no nível mais básico da nossa existência. Quando a Agência Espacial Norte-Americana desenvolve sistemas de reciclagem de água para a estação Gateway, ela está, na verdade, criando soluções para a escassez de recursos hídricos em regiões áridas do nosso próprio planeta. A interdependência entre a exploração do espaço profundo e a sustentabilidade terrestre é um dos impactos mais profundos e menos discutidos desta nova era. O impacto econômico também sofreu uma transformação radical nas últimas 5 décadas. No auge da Guerra Fria, o programa Apollo era movido por um orçamento federal massivo, alimentado pela competição entre superpotências, o que se tornou insustentável após o alcance dos objetivos políticos iniciais. Hoje, a conexão é diferente. Vivemos a era da colaboração comercial e internacional. A parceria com empresas privadas como a SpaceX e seu módulo de pouso Starship demonstra uma nova estratégia, onde o custo é compartilhado e a inovação é acelerada pela agilidade do setor privado. Esse novo modelo econômico cria um ecossistema de empregos e novas indústrias que não existiam há 10 anos. Você conseguiria imaginar o impacto de ver o nascimento de uma economia lunar, onde o transporte de carga e a infraestrutura básica se tornam serviços comerciais? Isso muda a forma como os governos investem em ciência, migrando de um modelo de gasto puro para um modelo de investimento em infraestrutura que gera retornos tecnológicos para toda a sociedade. A conexão entre a Lua e Marte é o pilar central da missão Artemis. A Lua não é mais vista como um destino final, mas como um campo de provas essencial. Através da construção da estação Gateway, que orbitará o satélite, criaremos um ponto de transferência e uma base de suprimentos que servirá como o primeiro degrau para o salto em direção ao planeta vermelho. O impacto dessa estratégia é profundo. Estamos aprendendo a operar naves espaciais longe da proteção da Terra por longos períodos, o que é um pré-requisito absoluto para qualquer viagem tripulada a Marte. Cada teste realizado com o sistema de lançamento espacial e com a cápsula Orion é uma lição aprendida sobre como proteger os exploradores da radiação cósmica e como manter sistemas complexos funcionando sem o auxílio imediato da base terrestre. Você ficaria incrédulo ao perceber que as soluções encontradas para os desafios lunares de hoje são as mesmas que garantirão que seres humanos possam caminhar nas areias de Marte amanhã. No campo da ciência, o impacto da retomada da exploração lunar é incalculável. A Lua é um arquivo geológico preservado, uma cápsula do tempo que guarda a história dos primeiros bilhões de anos do nosso sistema solar. Ao conectarmos os dados obtidos pelas missões antigas com as novas ferramentas de análise, estamos descobrindo como a Terra e a Lua se formaram a partir de uma colisão monumental. A descoberta de gelo nos polos lunares não tem apenas impacto logístico, mas científico, pois essas moléculas de água podem conter informações sobre a química primitiva que deu origem à vida em nosso próprio mundo. Essa conexão entre a geologia espacial e a biologia terrestre é o que motiva pesquisadores de todas as partes do globo a dedicarem suas vidas ao estudo do regolito. Vamos imaginar a riqueza de dados que uma presença humana contínua no Polo Sul lunar trará para os nossos livros didáticos nas próximas décadas. Além disso, o impacto na educação e na inspiração das novas gerações é um motor de transformação social. O hiato de mais de 50 anos criou um vácuo de referências de grandes explorações humanas presenciais fora da órbita terrestre. O retorno à Lua com o programa Artemis reacende o interesse pelas ciências exatas, pela engenharia e pela matemática. Você conseguiria imaginar quantos jovens ao redor do mundo decidirão se tornar cientistas ou engenheiros ao verem pela primeira vez em suas vidas seres humanos trabalhando em outro mundo em tempo real? Esse impacto cultural é uma conexão direta com o futuro da nossa força de trabalho e com a nossa capacidade de resolver problemas complexos. A exploração espacial nos obriga a pensar além das fronteiras nacionais e nos une em um objetivo comum de expansão da nossa civilização. A interdependência tecnológica também se manifesta na medicina espacial. Estudar como o corpo humano se comporta na baixa gravidade lunar
e, sob o bombardeio de partículas solares, traz avanços significativos para o tratamento de doenças degenerativas ósseas e musculares aqui na Terra. Os sensores desenvolvidos para monitorar a saúde dos 4 astronautas na missão Artemis II, enquanto viajam na cápsula Orion, podem ser adaptados para o monitoramento remoto de pacientes em áreas isoladas do nosso planeta. Essa conexão entre o bem-estar do explorador espacial e a saúde pública terrestre é um dos benefícios mais tangíveis da ciência de ponta. Estamos expandindo os limites da medicina ao testar a resiliência humana em condições extremas, e cada descoberta feita no vácuo se transforma em uma ferramenta de cura em nossos hospitais. Sentir a conexão entre os diferentes blocos de tecnologia é fundamental para entender o sucesso da missão. O sistema de lançamento espacial fornece a força bruta necessária para escapar da gravidade da Terra. A cápsula Orion garante a sobrevivência e o retorno seguro da tripulação, enquanto o módulo Starship da SpaceX cuida da delicada tarefa de pousar e decolar do solo lunar. Essa engrenagem de sistemas independentes, mas conectados, é o que torna a Artemis um programa sustentável e robusto. Diferente do passado, onde cada missão era um evento isolado, hoje estamos construindo uma rede de transporte espacial que funcionará de forma regular. O impacto disso é a normalização da presença humana fora do nosso planeta, transformando o extraordinário em cotidiano. Ao percorrermos esses impactos, percebemos que a Lua funciona como um espelho que reflete o nosso próprio avanço. As limitações técnicas e o alto custo, que nos impediram de voltar por tanto tempo, serviram como um filtro de maturidade. Agora, voltamos com tecnologias mais limpas, com parcerias globais e com uma visão de longo prazo que não existia na década de 70. A conexão entre a nossa história de superação e a nossa ambição futura é o que dá sentido a cada quilômetro percorrido. O impacto final não será apenas a pegada no solo lunar, mas a mudança na forma como nos vemos, não mais como habitantes de um único mundo, mas como uma espécie capaz de habitar e cuidar de vários lares no cosmos. Sinta a tranquilidade de saber que, embora o caminho tenha sido longo e o hiato pareça um atraso, as conexões estabelecidas nesse período foram essenciais. A humanidade não parou. Ela se preparou para um retorno que não aceita mais o recuo. A Lua, com sua luz suave que ilumina nossas noites, está agora conectada aos nossos sistemas de energia, aos nossos laboratórios de saúde e aos nossos sonhos mais audaciosos. Essa rede de impactos é o que sustenta a jornada que estamos explorando, e cada nova descoberta é um fio que nos prende de forma mais firme ao nosso destino entre as estrelas. Para compreendermos a profundidade da nossa relação com este novo passo, precisamos refletir sobre como a trajetória da nossa espécie se confunde com o brilho prateado que observamos todas as noites. A humanidade possui uma ligação ancestral com a Lua, uma conexão que moldou nossos calendários, nossas marés e a nossa própria curiosidade sobre o desconhecido. Quando paramos para analisar o hiato de mais de 50 anos entre a missão Apollo 10 e 7, ocorrida em 1972, e o planejamento atual, percebemos que esse tempo não foi apenas uma lacuna técnica, mas um período de profunda reflexão social e amadurecimento coletivo. Você não acreditaria se parasse para pensar que a maioria das pessoas que vivem na Terra hoje nunca presenciou em tempo real um ser humano caminhando em outro mundo. Para bilhões de nós, a exploração lunar tornou-se uma lenda, algo que pertence ao passado. E é justamente essa percepção que a missão Artemis pretende transformar de forma definitiva. A relação da humanidade com a exploração espacial mudou drasticamente desde a década de 70. Naquela época, o esforço era movido por uma competição intensa e específica, onde o objetivo era provar a capacidade técnica diante de um cenário de rivalidade global. Hoje, o contexto é de unidade e de um propósito que transcende fronteiras. A missão Artemis III, prevista para o final desta década, representa o desejo da nossa espécie de estabelecer uma base sólida e representativa em solo lunar. Você conseguiria imaginar o impacto emocional de ver exploradores representantes genuínos de toda a diversidade da nossa civilização
tocando o solo do Polo Sul lunar pela primeira vez? Este retorno não é apenas uma conquista de uma agência, mas um marco para cada ser humano que já olhou para o céu e se perguntou qual seria o próximo capítulo da nossa história. Estamos saindo de uma era de visitas rápidas para uma era de presença sustentável, e isso altera a nossa própria identidade como habitantes do cosmos. O impacto cultural desse retorno é imenso. Durante as décadas em que estivemos focados na órbita baixa da Terra, mantendo a Estação Espacial Internacional e desenvolvendo os ônibus espaciais, a humanidade aprendeu a trabalhar em conjunto no espaço. Essa vivência de colaboração é a base que sustenta o programa atual. A relação que estamos construindo agora é de interdependência. A tecnologia desenvolvida pelo setor privado, como o módulo de pouso Starship da SpaceX, junta-se ao esforço público do foguete Sistema de Lançamento Espacial para garantir que o retorno seja seguro e contínuo. Você conseguiria sentir a mudança de paradigma? Não estamos mais indo para a Lua apenas para tirar fotos e coletar amostras. Estamos indo para aprender a viver lá, para extrair recursos e para preparar o caminho para saltos ainda maiores. Essa mudança de visitantes para exploradores residentes é um reflexo do amadurecimento da nossa civilização. A escolha do Polo Sul lunar como novo destino é uma decisão carregada de significado para o nosso futuro. É um lugar de mistérios e de luzes rasantes, onde a água preservada em forma de gelo nas crateras escuras nos oferece a chance de uma sobrevivência autônoma. A relação da humanidade com os recursos naturais está prestes a entrar em uma nova dimensão. Aprender a processar esse gelo para gerar oxigênio e combustível de foguete será a maior lição de sustentabilidade que já enfrentamos. Se formos capazes de gerir os recursos lunares com sabedoria, daremos o passo fundamental para nos tornarmos uma espécie multiplanetária. Você ficaria incrédulo ao perceber que as mesmas questões que debatemos sobre a preservação do nosso meio ambiente aqui na Terra serão as diretrizes para a nossa conduta no solo lunar. A ética da exploração tornou-se uma parte intrínseca da nossa relação com o espaço. Além disso, a missão Artemis carrega o compromisso de levar novos rostos para a Lua, garantindo que a presença humana seja um reflexo fiel de quem somos hoje. A inclusão de exploradores de diferentes origens e trajetórias é um sinal de que o espaço pertence a todos e que a ciência é uma linguagem universal que nos une. Essa representatividade é o que inspira jovens em todos os continentes a sonharem com carreiras na ciência, tecnologia, engenharia e matemática. O impacto social de ver um ser humano, independente de sua origem, realizando o impossível, é um combustível poderoso para a evolução da nossa sociedade. A Lua deixa de ser um símbolo de poder de uma única nação para se tornar o palco da capacidade realizadora de toda a humanidade. A relação com a tecnologia também se aprofundou. Hoje, somos muito mais dependentes das máquinas e da computação do que éramos em 1969. No entanto, o fator humano continua sendo o núcleo de tudo. Os 4 astronautas que viajarão na cápsula Orion na missão Artemis II serão os nossos olhos e ouvidos no espaço profundo após décadas de ausência humana naquela região. Eles levarão consigo as esperanças e os medos de uma espécie que aprendeu a ser mais cautelosa, porém mais resiliente. O hiato de 50 anos foi causado em grande parte pelo alto custo econômico e pela mudança de foco político, mas também serviu para que pudéssemos desenvolver tecnologias de segurança que hoje nos permitem encarar o risco com muito mais preparo. A nossa relação com o perigo mudou. Agora buscamos a sustentabilidade e a redundância em cada parafuso e em cada linha de código. Imagine o silêncio do Polo Sul lunar sendo interrompido pela primeira vez em bilhões de anos pelo som de instrumentos humanos e pelo movimento de exploradores em seus trajes modernos. Esse encontro entre o antigo e o novo é a essência da nossa jornada. A humanidade não está voltando para a Lua apenas por saudosismo ou para repetir o que já foi feito. Estamos voltando para resolver os mistérios que ficaram pendentes, como a origem real da água lunar e a história profunda do nosso sistema solar. A relação que estabelecemos com o conhecimento científico é o que nos diferencia
e nos empurra para fora do nosso berço terrestre. Cada nova descoberta feita naquele solo cinzento será uma peça a mais no quebra-cabeça da nossa própria existência. Ao refletirmos sobre o futuro, percebemos que a Lua será a nossa base de lançamento para Marte e além. A construção da Gateway, a estação espacial em órbita lunar, será o símbolo dessa nova era de conexão humana. Ela servirá como um posto avançado, onde diferentes nações e empresas trabalharão lado a lado. Você conseguiria visualizar a Terra vista da estação Gateway, um pequeno mármore azul, frágil e belo, protegido por uma atmosfera fina. Essa visão, que será compartilhada por mais pessoas no futuro, reforça a nossa relação de cuidado com o nosso lar original. Ao explorarmos outros mundos, aprendemos a dar ainda mais valor ao equilíbrio delicado que permite a vida em nosso próprio planeta. Sinta a grandiosidade deste momento histórico. Estamos vivendo a transição entre a memória e a realidade. A relação da humanidade com a Lua está sendo reescrita agora, em tempo real, com cada teste do foguete Sistema de Lançamento Espacial e com cada simulação de reentrada da cápsula Orion. Este não é um evento isolado, mas o início de uma nova fase da nossa civilização. Onde antes havia o medo do desconhecido ou a pressa da competição, hoje existe o planejamento meticuloso de uma espécie que entendeu que o seu destino está escrito entre as estrelas. O retorno à Lua é a prova de que somos capazes de persistir, de aprender com o tempo e de retomar os nossos sonhos mais audaciosos com uma sabedoria renovada. Ao percorrermos esta relação profunda com a nossa trajetória, percebemos que a exploração espacial é, no fundo, uma exploração de nós mesmos. Ela revela a nossa coragem, a nossa inteligência e a nossa capacidade de sonhar em conjunto. A Lua continuará a ser o nosso guia noturno, mas agora ela também será o solo onde plantaremos as bases da nossa expansão para o resto do universo. A jornada da humanidade está apenas começando, e cada passo dado no regolito lunar ecoará como uma confirmação de que o céu nunca foi o limite, mas sim o ponto de partida para a nossa verdadeira história como cidadãos do cosmos. Ao projetarmos nossos pensamentos para além do horizonte imediato, entramos em um território de inovações e tendências que transformarão a Lua em muito mais do que um destino. Ela se tornará o berço de uma nova era para a nossa civilização. O futuro do tema que exploramos agora aponta para uma presença que não se mede mais em dias, mas em décadas de ocupação sustentável e colaboração técnica sem precedentes. Você conseguiria imaginar como será a configuração do nosso satélite natural nos anos 2030 e além? A visão que a Agência Espacial Norte-Americana e seus parceiros internacionais sustentam é a de um ecossistema lunar vibrante, onde a estação Gateway servirá como o coração pulsante de uma rede que conecta a Terra à superfície lunar e, eventualmente, as areias avermelhadas de Marte. Essa estação, flutuando em uma órbita estável, não será apenas um laboratório, mas um porto seguro onde exploradores poderão se preparar para descidas de longa duração no Polo Sul, utilizando a infraestrutura para realizar trocas de tripulação e reabastecimento de suprimentos vitais. Uma das inovações mais críticas para este futuro é o que os cientistas chamam de utilização de recursos no local. Sinta o peso desta ideia. Em vez de carregarmos cada gota de água e cada grama de oxigênio da Terra, aprenderemos a extrair esses elementos diretamente do regolito e do gelo lunar. A descoberta de gelo nas crateras polares não foi apenas um achado científico, foi o início de uma nova logística espacial que permitirá a criação de bases permanentes. Imagine o mecanismo de uma usina lunar processando o solo para gerar combustível de hidrogênio e oxigênio líquido, permitindo que naves como a Starship da empresa SpaceX decolem da Lua para viagens ainda mais profundas no sistema solar. Essa autonomia é o que diferencia o programa atual de tudo o que tentamos no passado e é o que garantirá que, desta vez, o retorno seja definitivo. O futuro também nos reserva o estabelecimento do que é conhecido como acampamento base da missão Artemis no Polo Sul lunar. Você conseguiria sentir a rotina em uma base instalada em uma região onde montanhas e crateras formam um cenário de luz e sombra constantes?
Este acampamento será composto por habitats modernos, veículos de exploração pressurizados e sistemas de geração de energia solar que aproveitarão os picos de luz eterna para manter as máquinas e os seres humanos aquecidos durante as noites lunares, que duram 14 dias terrestres. A inovação tecnológica aqui se manifestará em habitats infláveis e construções realizadas através de impressoras de grandes dimensões que utilizarão a própria poeira lunar como material de construção, criando estruturas protegidas da radiação cósmica e dos impactos de micrometeoritos. A ideia de viver da Terra deixará de ser uma metáfora agrária para se tornar a realidade da engenharia aeroespacial do futuro. No entanto, essa jornada em direção ao amanhã não está isenta de riscos monumentais que a humanidade precisará gerenciar com sabedoria. O maior desses riscos é, sem dúvida, a radiação espacial. Fora da proteção do campo magnético da Terra, os exploradores estarão expostos a raios cósmicos galácticos e a partículas solares energéticas que podem causar danos severos à saúde a longo prazo. O futuro do tema exige o desenvolvimento de novos escudos biológicos e farmacológicos, além de sistemas de alerta precoce que permitam que a tripulação se abrigue em áreas reforçadas durante tempestades solares intensas. Você ficaria incrédulo ao saber que o monitoramento constante do Sol será tão vital para um habitante da Lua quanto a previsão do tempo é para um marinheiro aqui na Terra. A segurança dos nossos representantes no espaço profundo é a prioridade que ditará o ritmo de cada avanço técnico. Outro desafio crítico é o impacto psicológico do isolamento prolongado. Viver em um ambiente hostil, confinado a espaços reduzidos e a centenas de milhares de quilômetros de distância de qualquer auxílio imediato, exige uma resiliência mental extraordinária. A ciência do futuro precisará focar não apenas nos motores e trajes, mas no bem-estar emocional de quem passará meses longe do verde das árvores e do som da chuva. A conectividade de alta velocidade, através de redes de satélites lunares, será essencial para manter o vínculo com as famílias na Terra, transformando o vácuo espacial em uma ponte de comunicação contínua. Vamos imaginar a força de vontade necessária para um ser humano que, ao fechar os olhos em sua beliche lunar, sente o silêncio absoluto de um mundo sem atmosfera, sabendo que sua sobrevivência depende inteiramente da integridade dos sistemas mecânicos ao seu redor. A relação da Lua com Marte é, talvez, a tendência mais audaciosa deste roteiro para o futuro. A missão Artemis não é um fim em si mesma, mas o treinamento necessário para o salto em direção ao planeta vermelho. Tudo o que aprendermos sobre como produzir energia, cultivar alimentos em ambientes controlados e manter a saúde humana na gravidade reduzida da Lua será aplicado diretamente na primeira viagem tripulada a Marte. A Lua funcionará como um centro de excelência e um depósito de combustível, reduzindo drasticamente o custo e a complexidade de lançar missões pesadas a partir da gravidade esmagadora da Terra. A visão de longo prazo é que o sistema Terra-Lua se torne uma unidade econômica e científica integrada, servindo como o trampolim para a expansão da nossa espécie por todo o sistema solar. Além disso, o futuro reserva inovações na forma como observamos o universo. Sem a interferência da atmosfera terrestre e longe da poluição eletromagnética do nosso planeta, o lado oculto da Lua é o lugar ideal para a instalação de radiotelescópios de baixa frequência. Você conseguiria imaginar a nitidez com que poderemos ouvir os ecos do início do universo a partir de antenas instaladas na tranquilidade do solo lunar? Este será um salto sem precedentes para a astronomia e para a cosmologia, permitindo-nos enxergar através da idade das trevas do cosmos e entender como as primeiras estrelas e galáxias se formaram. A Lua deixará de ser apenas um lugar a ser visitado e se tornará a nossa maior janela para as profundezas do espaço e do tempo. O risco da poeira lunar também continuará sendo uma preocupação central para as inovações futuras. Como vimos, o regolito é abrasivo e eletricamente carregado, capaz de desgastar vedações e penetrar em sistemas eletrônicos sensíveis. As inovações do futuro focarão em tecnologias de limpeza ultrassônica e revestimentos repelentes
que utilizarão nanotecnologia para manter os trajes e os equipamentos limpos. Aprender a conviver com esse material desafiador é o que permitirá que as máquinas lunares operem por anos e não apenas por dias, como ocorria no passado. A manutenção será a palavra de ordem em uma base lunar funcional, onde robôs autônomos trabalharão lado a lado com seres humanos para garantir a integridade da infraestrutura. Sentir a evolução desse tema é perceber que estamos saindo de uma fase de pioneirismo isolado para uma fase de colonização sistemática. A economia espacial deixará de ser um setor de nicho para se tornar uma parte vital do nosso desenvolvimento global. O transporte regular entre a Terra e a estação Gateway, utilizando foguetes reutilizáveis de alta capacidade, como o Sistema de Lançamento Espacial e a Starship, transformará o acesso ao espaço em algo muito mais comum. Este futuro aponta para uma humanidade que não se vê mais presa a um único planeta, mas que reconhece o Sistema Solar como o seu verdadeiro lar. Ao percorrermos mentalmente essas tendências e riscos, entendemos que o tempo de espera de mais de 50 anos foi o solo fértil onde essas inovações foram gestadas. O futuro que agora desenhamos é robusto porque aprendeu com as limitações do passado. A missão da humanidade na Lua é uma história de persistência, e o que virá a seguir será a confirmação de que somos uma espécie de exploradores natos, capazes de transformar desafios técnicos em degraus para a eternidade. Sinta a calma e a esperança que essa visão nos proporciona. A jornada está apenas começando, e o que hoje parece ser o limite da nossa imaginação será a rotina das gerações que caminharão sob a luz suave da Terra, vista do solo lunar. Ao chegarmos ao final desta jornada mental, somos convidados a repousar nossos pensamentos sobre a imensidão do tempo e a persistência do espírito humano. Percorremos as décadas de silêncio, os desafios técnicos monumentais e as decisões políticas que nos mantiveram presos à gravidade do nosso mundo natal, enquanto o nosso vizinho mais próximo aguardava, banhado em luz prateada. A transição da era Apolo para a era Artemis não é apenas um avanço na engenharia de foguetes ou na sofisticação da cápsula Orion. É a prova de que a nossa curiosidade é uma chama que nunca se apaga totalmente, mesmo sob o peso das dificuldades econômicas ou das mudanças de prioridades globais. A humanidade levou mais de 50 anos para amadurecer a ideia de que não queremos ser apenas visitantes no cosmos, mas sim habitantes conscientes de uma vizinhança muito maior do que as nossas fronteiras terrestres. Sinta agora a calma profunda que emana daquela superfície deserta. A Lua, com suas crateras que guardam a história do Sistema Solar e seu gelo oculto nas sombras permanentes do Polo Sul, serviu como um espelho para a nossa própria evolução. No silêncio desse hiato, aprendemos a valorizar a nossa casa azul e a entender que o caminho para as estrelas exige paciência, cooperação e uma visão que ultrapasse gerações. O retorno que planejamos agora, com a força do sistema de lançamento espacial e a agilidade das novas parcerias, carrega consigo a sabedoria de quem sabe que o destino final não é um pouso isolado, mas uma ponte para o infinito. A Lua é o nosso portal, o solo onde testaremos a nossa resiliência antes de seguirmos para Marte e além, transformando o impossível em um novo capítulo da nossa história. Esta história de superação e descoberta nos ensina que o tempo de espera nunca é tempo perdido, quando ele é usado para construir bases sólidas. Cada reflexão sobre o vácuo, cada simulação de voo e cada grão de poeira analisado nos trouxeram até este momento de renascimento espacial. Agora, enquanto nos preparamos para o adeus temporário a este relato, guardamos a certeza de que a exploração é a essência do que somos. Somos exploradores que, mesmo quando pausam, continuam sonhando com o próximo horizonte, com a próxima pegada e com a próxima verdade científica a ser revelada sob a luz das estrelas. Mas antes de encerrarmos este nosso encontro e deixarmos que as ideias se transformem em um sono tranquilo e reparador, preciso pedir a sua ajuda para continuarmos esta nossa missão de conhecimento. Se esta jornada pelo tempo e pelo espaço trouxe um pouco mais de entendimento e serenidade ao seu dia, deixa o seu like agora. É um gesto rápido que nos ajuda imensamente.
Se você sente que este é o lugar onde a ciência e a calma se encontram, se inscreva para não perder mais vídeos e compartilhe esta história com alguém que também aprecie o fascínio do cosmos. O seu apoio é o que permite ao universo para o sono continuar existindo e trazendo novas histórias para acalmar a sua mente e instigar a sua imaginação. O que é um momento breve para você significa a continuidade de todo o nosso trabalho de pesquisa e narração dedicada. Agradeço profundamente pela sua companhia e pela sua atenção silenciosa. Espero que os sonhos que virão agora sejam tão vastos e inspiradores quanto o universo que exploramos juntos. Nos encontramos em breve para descobrirmos novas fronteiras, entendermos novos mistérios e sentirmos a paz que só o conhecimento profundo pode proporcionar. Até o nosso próximo encontro entre os astros e as sombras lunares.